Olá, como é que vocês estão? Eu estou muito bem e estou de volta para mais pensamentos e mais divagação sobre algo que eu tava aqui pensando comigo. Para você que só me ouve no Spotify, hoje eu vou falar um pouquinho mais contigo, porque eu tenho costume, né, de gravar os vídeos para o YouTube. E aí eu percebi que eu falo muito direcionado para quem está me assistindo. E aí eu esqueço de mencionar muito vocês aí que de repente estão só me ouvindo no Spotify. Então hoje eu vou dedicar mais este áudio, este podcast, este episódio a vocês que não estão me vendo. E aí vocês vão entender o porquê, porque tudo tem um porquê aqui. Vocês vão entender. Mas beleza, ó. O que eu tava pensando aqui comigo? Me veio na cabeça uma frase muito usada, né? Muito falada por aí. Que toda ação gera uma reação. E aí, eu pensando sobre isso, eu fui entendendo que sim, realmente faz sentido. A gente muitas vezes reage a partir da reação de alguém, ou a gente reage a partir de uma situação, a partir de uma ação, algo que aconteceu. E então a gente tá sempre respondendo às pessoas ou às situações com a nossa reação. Que nada mais é do que a nossa forma de se comportar, né? Daquela situação, pelo menos. Então a gente tem aquele jeito de se comportar. Ou naquela situação, ou realmente é um comportamento nosso. Mas é uma forma da gente se expressar. E o que eu fiquei pensando? Que muitas vezes a gente se expresse mais ou de forma mais genuína a partir do nosso comportamento, a partir da nossa ação. Por quê? Em muitos casos, a gente talvez não tem tempo para pensar sobre ela, então às vezes a gente reage de forma muito instantânea e aí a gente se vê reagindo, talvez não da melhor forma, talvez de forma impulsiva, mas aquilo diz muito sobre nós, né? Porque saber esperar, saber pensar um pouco, silenciar um pouco antes de reagir, antes de falar, antes de responder, é um comportamento que eu acho que ele é aprendido. A gente não nasce sabendo, assim. Acho que quando a gente é criança, a gente é um pouco mais imediatista mesmo, né? E as coisas são mais pra ontem. E o momento atual que a gente vive, ele nos traz também essa ideia de que é tudo muito rápido, tudo muito pra ontem, né? Então, a gente tem esse imediato muito, muito latente. E aí, então, eu acho que isso é um comportamento aprendido. É algo que, com o tempo e prática, você aprende a ponderar, a pensar um pouco. Ou você gostaria de reagir de uma forma, mas vem aquele pensamento intrusivo de falar mesmo, quebrar tudo e dane-se. E aí, você se contém e fala, não, peraí, deixa eu pensar um pouco melhor sobre isso, né? Ou eu vou responder só eu preciso realmente só responder um ok, tudo bem. Que às vezes coisa de trabalho, por exemplo. Você precisa responder assim do tipo, tudo bem, eu vou fazer. Mesmo que você não queira fazer, ou você acha que isso era do fulano, ciclano ter feito e ele tá jogando suas costas, mas assim, você vai ter que pensar muitas vezes assim, vale a pena eu reagir, eu argumentar, eu botar um desconforto na mesa, por exemplo, nessa situação, às vezes não vai valer a pena. Então você reage de alguma outra forma melhor. E aí, por que eu falo que isso é aprendível e é comportamento? Porque você pode ter o comportamento nato de ser alguém mais imediatista e mais responsivo. Ou de ser alguém mais evitativo. Mas você pode aprender em algumas situações a lidar de uma forma que aquela situação peça, né? Você pode aprender a lidar de um jeito que talvez vá contra um pouco o seu comportamento habitual, mas que para aquela situação, para aquele momento, ela é mais adequada, ela é melhor entendida,
né? Ela vai ser melhor vista também, ela vai ser melhor recebida. Não é nem vista, é recebida. Porque quando a gente pensa de forma crua nessa frase, né, de toda ação gera uma reação, eu acredito que a gente pensa muito sobre isso justificar os nossos atos. Então, assim, eu reagi de tal forma a partir do momento que você disse tal coisa. Eu falei daquele jeito porque você falou comigo antes, né? Eu, sei lá, em discussões, é muito comum você ver as pessoas levantarem o tom de voz se a outra pessoa levantou o tom de voz. Você reage de forma a ser ouvido. Se a pessoa tá gritando, você vai gritar. Da mesma forma que o contrário às vezes acontece. Se a pessoa tá falando muito calmamente com você, muito de boa, você também vai baixar seu tom e falar mais de boa. Então, realmente, toda ação gera uma reação, mas eu não concordo tanto com a ideia de que a gente justifique a nossa ação a nossa reação a partir da ação do outro. Eu acho que a gente de fato reage a partir daquilo que a gente realmente acredita, de como nós somos, sabe? Eu acho que nesse ponto a gente se expressa a partir das reações, a gente se expressa a partir das ações. E pensando sobre isso, né? Eu fiquei pensando aqui em como a gente muitas vezes quer ouvir algo do outro, né? Ou hoje em dia, muito mais comum, né? Ler algo. Então, assim, as pessoas hoje em dia se comunicam muito por mensagem. E isso entrou, assim, num nível de discussão que hoje em dia a gente tem fóruns, que eu encontrei, inclusive, na internet. A gente tem fóruns falando sobre, será que eu sou babaca por demorar pra responder uma pessoa? Ou será que eu sou babaca por cobrar resposta de uma pessoa? E N outras coisas. Tem vídeos falando sobre o que você deve ou não fazer, sobre se você demonstrar muito interesse, você pode ser visto assim, assim, assado. Uma mulher de valor, para encontrar um homem de valor, ela tem que ser desapegada, ela tem que demonstrar desinteresse, ela tem que parecer fria e calculista, porque um mulherão não se posta isso, porque não sei o quê, ou o contrário também, tipo, homens não pareçam carentes, demonstrem desinteresse, porque aí a mulher fica obcecada e aí ela vem correndo atrás de você. Enfim, tem N conteúdos sobre isso, N vídeos, N podcasts, N listas do que fazer e não fazer. E eu, sinceramente, acho tudo isso uma grande baboseira, acho uma grande perda de tempo. Maior ainda do que a gente, de fato, ficar ou não cobrando o outro de responder. É uma perda de tempo ainda maior. Ficar debatendo se fez certo, se fez errado, se deveria ou não deveria. Ou aquelas pessoas que leem uma mensagem dela, e aí mostra pra alguém, pra um amigo, pra uma amiga, pra perguntar o que essa pessoa quis dizer, o que ela acha que a pessoa quis dizer, o que ela acha que a pessoa falou, porque ela pensou tal coisa, e aí ela leu de tal forma. Gente, a escrita, ela muitas vezes não é muito clara mesmo. Ela não vai deixar tudo muito claro. Ela pode ser clara no sentido de como você quis dizer. Você pode estar se achando extremamente sincero, claro e objetivo em como você escreveu. Mas você jamais vai saber como é que o outro de fato entendeu aquilo. Se de fato para o outro chegou da forma que você gostaria. Claramente falada. Claramente escrita nesse caso. Às vezes não vai ficar tão claro. Às vezes você vai passar essa mensagem e a pessoa vai entender de outro jeito. E você não vai ter controle sobre isso, né? E aí, por isso que eu acho que é tão perda de tempo a gente falar sobre isso. O que eu acho que a gente deveria realmente estar pensando, assim, e falando sobre isso? É muito mais sobre como nesse caso, falando sobre relacionamento, por exemplo, é muito mais sobre como a pessoa se comporta contigo fora do online, entendeu? Fora das redes, fora dos textos, fora das mensagens. Tipo, tudo bem, dane-se, a pessoa
não te responde na hora que você mandou mensagem. Ela é muitíssimo ocupada, ela trabalha demais, ela não tem tempo. Dane-se, gente. Pra vocês terem uma ideia, o meu WhatsApp tá com as notificações desativadas. Eu somente vou saber se alguém me mandou mensagem hoje se eu entrar nele. Se eu não entrar o dia inteiro, eu não vou te responder o dia inteiro. E por que isso? Porque eu tô priorizando a minha saúde mental, eu tô priorizando o meu tempo pras outras coisas. Eu acho que se houver algo muitíssimo importante, algo muitíssimo urgente que a pessoa precise falar comigo, ela vai pelo menos me ligar e aí sim eu vou ouvir, eu vou atender e vou lá pro WhatsApp. Eu acho, penso isso pelo menos. Então assim, não é uma questão de vida ou morte você respondeu ou não um bom dia. Entende? Ah, tô interessado ou não tô. De falar com você o dia inteiro. Cara, não é sobre isso, eu acho. É muito mais sobre como você se sente, como é quando vocês estão juntos, quando vocês se veem. Se é que vocês se veem, que aí vem o meu primeiro ponto, sabe? Eu gosto muito de... Quando eu tô conhecendo uma pessoa, eu não demoro muito a propor da gente se encontrar, da gente se ver. Por quê? Porque eu acredito que eu vou, de fato, sentir conexão com essa pessoa quando eu encontrar com ela. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de a conversa fluir muito bem, a gente se entender muito bem por conversa, mas eu encontrar com essa pessoa e eu achar que não rolou, a gente ficar, sei lá, tão desconfortável na presença um do outro que não rolou, sabe? Não fluiu da forma que fluía por mensagem, seja porque um dos lados é muito tímido, ou seja porque a gente realmente não se sentiu à vontade, sei lá, no lugar, o que for, sabe? Assim, só não rolou. Então eu sou essa pessoa que eu gosto do contato pessoal, eu gosto de ver as pessoas, de estar com elas, porque aí eu sei como eu me sinto. E vamos lembrar aqui que eu sou uma pessoa, pra quem é do canal já sabe, mas pra quem é do podcast chegou agora, ou pra você que chegou nos vídeos agora também e não saiba, eu sou uma pessoa que eu me considero espiritualista. Eu sou espiritualizada. Eu hoje não tenho uma religião definida, mas eu acredito em Deus, universo, eu acredito numa força maior e eu tenho essa conexão com o divino, eu leio tarô, eu sou uma pessoa que eu me considero um pouco, não é médium, mas eu tenho uma intuição aguçada, e por isso eu consigo ler o tarô, por isso eu consigo interpretar as cartas, e aí eu então acredito em energia. Então da mesma forma que eu acredito na energia do ambiente, eu acredito na energia das pessoas, sabe? Eu acredito na troca, acredito no toque físico, acredito no olhar, nos atos de serviço ali que você ou a pessoa tem do dia a dia. Essas coisas são as que pra mim fazem o completo sentido ou não de uma relação, sabe? Mais do que responder ou não, mais do que me ligar ou não. O se ver pra mim é mais importante. E você pense sobre isso ou não, assim, você pense da mesma forma ou não. Deixa aqui no comentário pra mim como você vê isso. Mas pra mim, eu estar com uma pessoa e eu encontrar com ela e eu me sentir bem na presença dela é mais importante. E também a forma como ela se comporta comigo, a forma como ela se comporta, inclusive como é que ela fala com um garçom num restaurante, se ela cumprimenta o meu porteiro, se ela me apresenta aos amigos, como ela é quando está com os amigos, de que forma ela reage, como é que ela é quando ela me vê com os meus amigos. Isso pra mim é muito importante, assim, porque não que eu vá... Não é sobre eu ouvir, eu falei isso no vídeo anterior, sobre conhecer os amigos dos amigos, os amigos da pessoa, você ouvir histórias que as pessoas contam, isso realmente pode te basear, isso
eu falei lá no outro vídeo, até você pode ir lá caso você não tenha assistido ainda ou não tenha ouvido, vai lá. É no Crescer que eu falo sobre isso. Mas, não somente isso. Vai te dizer até mais como é que as pessoas se comportam, entende? Então, assim, meus amigos, eles podem conhecer uma pessoa numa festa, por exemplo. Vou dar um exemplo de uma festa de aniversário minha. Elas podem conhecer uma pessoa na minha festa de aniversário, elas podem me falar muito do que elas acharam dessa pessoa, mas o que eu também vou levar muito em consideração e o que eu vou absorver sobre isso é como essa pessoa se comportou naquele dia, me vendo com os meus amigos, dividindo da minha atenção com eles, até mesmo vou dar o exemplo do aniversário, porque no aniversário você é uma pessoa que é requisitada, né? Todas as pessoas que estão ali, elas foram pra te ver, elas querem conversar, você precisa se dividir em dar atenção pra todo mundo, você precisa se divertir também, você tá ali pra isso. Às vezes você vai, né, cantar parabéns, você vai dançar, você vai estar sendo mais você, mais espontâneo. E principalmente se você está com seus amigos, que aí você se sente muito à vontade. Às vezes com família você é o menos à vontade, né? Eu falo isso no outro vídeo também. Então, você vai perceber a partir dessas situações. E você vai perceber o quê? O comportamento, além do que a pessoa falou, entendeu? Então, além do que aquela pessoa falou, se aquela pessoa falou algo assim de, pô, me diverti bastante, você vai ficar feliz por aquilo, do tipo, pô, que legal, a pessoa disse que se divertiu, que bom que ela se divertiu na minha companhia e das minhas pessoas, eu acho isso importante. Mas você vai sentir se ela de fato se divertiu, né? Você vai saber a partir das atitudes dela. Assim como alguém que fica muito na sua, de cara fechada, ali no canto, não conversa muito com as pessoas que estão com você, parece enciumada e quer ir embora, também diz muita coisa. Entende? Por mais que a pessoa não te fale, ela não vai de repente te falar, olha, não gostei de tal coisa, não sei o que, não sei o que. Tem muita gente que tem dificuldade de confrontar e dizer o que gostou ou o que não gostou. Mas o que ela vai fazer então é falar de forma corporal, de forma gestual. Ela vai fechar a cara, ela vai, como eu disse, fazer todas essas outras coisas para que você perceba o desconforto dela, que ela quer ir embora, ou o desconforto dela com alguém, ou como você está reagindo, enfim. E eu já vivi essa situação, então eu hoje prezo muito por não viver ela de novo, entende? Porque eu já conheci o lado traiçoeiro disso, assim, de que na conversa, na fala, a pessoa pareça alguém muito aberto, muito legal, que, pô, claro, seus amigos, é claro, eles são o primeiro lugar pra você, eu super compreendo, e, pô, sério que você tá se preocupando com isso, não tem porquê. Mas numa situação X, numa festa, numa coisa, a pessoa ela não se preocupar muito em interagir, ela não se preocupar muito em ser agradável com os seus amigos, com as suas pessoas. E depois dizer que é porque, não, eu acabei que eu não gostei muito da música, o lugar tava muito cheio, não sei o que, tipo. Enfim, eu prezo muito mais por como a pessoa se comportou. Dito isso, eu fiquei pensando, então, em como a gente, de fato, expressa o que a gente tá sentindo a partir de como a gente se comporta, sabe? E é por isso que pra mim é tão importante essa presença física. E aí, eu fico pensando que, poxa, a gente tá perdendo tempo demais tentando entender e decifrar o comportamento e a vida online. A gente tá perdendo tempo demais tentando entender como é que a gente deve se comportar no online e como o outro deve reagir e o que quer dizer o que ele faz no online, né? A gente tá perdendo realmente tempo com notícias indo ver se a pessoa deu unfollow ou não na outra. Tipo assim, nossa, deve ter acontecido alguma coisa porque essa pessoa deixou de seguir a outra. E aí, gente, as pessoas estão mantendo nas suas redes sociais
ex-namorados, tóxicos, pessoas com quem as pessoas não querem nem contato mais. Elas estão mantendo as pessoas lá, elas estão silenciando os stories delas, elas estão colocando no close friends só pra quem ela realmente quer que esteja lá. Mas ela simplesmente não pode dar unfollow naquela pessoa, porque senão fica evidente que você não quer ela lá. Você tem que fingir que tá tudo bem, deixar ela lá e silenciar ela depois. Ou bloquear ela de alguma forma. Bloquear que apareça pra ela de alguma forma. Acho que só de ter essa opção... Vamos falar aqui? Real, tá? Vamos falar aqui. Quando é que a gente chegou nesse lugar? Porque, olha, eu vim de uma época, a senhora falando aqui, eu vim de uma época que só tinha seu MSN quem você queria conversar. Se você não queria conversar, você simplesmente não trocava MSN. Você tava no Orkut em comunidades e coisas que você se identificava e você gostava. Aquelas que você discordava, você só não entrava. Entendeu? E dane-se o que pensarem. Ou você entrava nas que eram muito legais, tipo assim, né? Sei lá. Eu odeio azeitona. Quem ama azeitona vai odiar que tenha uma comunidade chamada Eu Odeio Azeitona. Mas eu odeio azeitona, eu tô lá. E dane-se. Entendeu? Aí eu vim desse tempo que eu tenho nas minhas redes e tenho nas minhas proximidades, eu troco mensagem, eu troco número de telefone, eu troco com quem eu quero trocar, com quem eu acho que me agrega, com quem eu quero que esteja lá. E eu não troco com quem eu não quero, sabe? Claro, vou dar de novo o exemplo aqui, tá? Tô falando do online agora. Na vida, no dia a dia, às vezes você vai ter que conviver com pessoas que você talvez não queira muito, porque vocês talvez trabalham juntos, estudam juntos, ou são da sua família, enfim. Isso acontece, mas você vai dar seus pulos, seus jeitos de conviver com essa pessoa. O que eu tô dizendo é, por que a gente tá se preocupando demais se fulano, ciclano se segue ou não? Se fulano, ciclano curtem ou não o story um do outro? Se eles respondem comentário ou não? Gente, tem gente que vai olhar respostas de comentários do namorado pra ver se pega no ar um comentário de alguém que possa estar flertando com ele. E tem gente que consegue encontrar realmente situações assim, mas meu ponto é, gente, por que a gente tá perdendo esse tempo? Aonde paramos? Pelo amor de Deus, como é que a gente desce? Sério. Cara, primeiro, tem gente que não tem Instagram. E eu tô sentindo que essa galera aí tá na paz do Senhor e eu tô quase fazendo o mesmo. Porque galera que não tem Instagram tá tendo que se comunicar de outro jeito. E eu espero, creio na glória de Deus, que seja de um jeito pessoal. De um jeito pessoal, assim, de presencial. E ó, não tô puxando aqui home office ou presencial, gente. Não quero entrar nesse ponto. Deixa pra lá. O que eu quero falar é, em relacionamentos, em relações, as pessoas talvez estejam de fato indo lá na casa da mãe, do avô, do primo, indo lá pessoalmente, tomando um cafezinho com elas e trocando uma ideia. Talvez as pessoas estejam tirando os seus 40 minutos de Uber ali pra trocar ideia com o pobre do Uber que trabalha o dia inteiro sozinho naquele carro, sabe? Talvez as pessoas estejam fazendo isso um pouco mais genuinamente por atenção, assim, de tipo, pô, não me custa nada. A pessoa, ela é agradável, eu vou conversar. Eu quero encontrá-la. Eu quero passar um tempo com ela. Eu espero, realmente, sabe? Agora, isso de acompanhar a pessoa nas redes sociais e curtir tudo que ela posta e comentar tudo que ela posta e ser alguém super presente ali e mandar mensagem assim que eu mando, responder e não sei o que, isso tudo pra mim não faz diferença nenhuma. De verdade, assim. Elas só, muitas vezes, são uma forma, um começo, pra você sentir que esse passo a mais e essa conexão, esse se encontrar não vai acontecer. Também já tive situações em que eu comecei conversando com a pessoa e a conversa era até diária, a gente se mandava bom dia todo dia, a conversa fluía.
Mas a gente nunca conseguia marcar de se ver. E aí, assim, fui deixando rolar. Até que acho que uns 2 meses, mais ou menos, falando. Eu acho que com uns 2 meses, um belo dia, acho que eu não recebi um bom dia. Aí eu não respondi, não mandei também. Não lembro como foi, mas sei que em um belo dia a gente parou de se falar, os bons dias pararam de chegar. E aí, simplesmente, a gente nunca mais se falou. E a gente não se viu. E isso já tem... acho que quase um ano, não. Pelo menos uns 8 meses já tem. Então, assim, o que eu quero dizer é, a gente não vai se ver, não vai acontecer. Simplesmente não vai acontecer. E aí você vai me dizer assim, mas porque a conversa esfriou, porque vocês não estavam se falando mais, sei o quê. Não, eu não senti a conversa esfriar, não. A gente tava tendo conversas bem legais até. Tava bem bacana. Só simplesmente não sei, ou o outro lado não quis, ou simplesmente os dois lados entenderam que não ia rolar conexão física. Não sei, gente, não sei explicar. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente precisa talvez parar de se importar tanto com o comportamento online naquilo que é possível, claro, né? Porque assim, não tô trazendo aqui relações que são à distância, né? Pô, relações que você vê a pessoa a cada 6 meses, a cada 1 mês e tal, tipo, essa presença online, ela vai ser necessária, né? E aí de novo, é uma escolha, né? Você está numa relação à distância por escolha. Automaticamente, não reclame se você achar que a outra pessoa tá pedindo muito do seu tempo. Porque de que outra forma vocês vão se falar se não for assim, né? E de que outra forma vocês vão manter um relacionamento, pensando principalmente em relacionamento amoroso, né? Mas até amizades também entram nisso, né? Como é que você mantém isso presente se você, de fato, não tá disposto a se dedicar? Por mensagem, nesse caso. Mas pra quem tem contato, assim, pra quem tem amizades e relações e tal, que vocês estão próximos, vocês podem se ver, pô, vai se ver, cara. Porque aí você sabe também, assim, além das coisas que eu falei sobre você ver como as pessoas se comportam, né? E se elas conseguem, acho que principalmente assim, se elas conseguem conviver e admirar quem você é no presencial, sabe? Porque se você um dia quiser algo de fato com essa pessoa e você de fato quiser uma relação e for evoluir, você vai evoluir para o quê? Para maior convivência, né? Você vai evoluir para ter maior contato diário, presencial. Você quer um casamento, por exemplo? Você vai evoluir para isso, né? Você vai olhar para essa pessoa talvez todos os dias. Então, você vai precisar se sentir muito bem nessa presença para que ela faça sentido todos os dias. E ela vai precisar aceitar quem você é nessa presença, né? Com os seus defeitos, suas qualidades, com seus amigos, com a sua família. Ela vai precisar estar ali entendendo, aceitando e se conectando com quem você é fora do online. Porque o que eu postar nas minhas redes, ela vai dizer assim, sobre um fragmento, uma pecinha pequenininha de quem eu sou. Você pode até olhar meu feed lá e ter viagens e família e coisas, gatos, e você tem uma fragmentação de quem eu sou, né? Você tem uma ideia. Mas ali não tá nem 1% de quem eu sou de fato. E eu aposto que você já teve várias situações de pessoas que sei lá, tem um feed maravilhoso e não são agradáveis pessoalmente. Não são pessoas com quem você quer conviver. E o contrário também é verdade. Às vezes uma pessoa que não tem Instagram, e aí, ou ela tem, mas ela não posta nada, ela nem é muito disso,
é uma pessoa extremamente bacana de ter por perto, assim, alguém que você se sente tão bem que você perde a noção do tempo, que você, sei lá, se você é uma pessoa que costuma estar muito no celular vendo muita mensagem, por exemplo, mas essa pessoa, ela não é muito assim, ela costuma deixar o celular de lado. Quando vocês se encontrarem, se for uma presença, uma pessoa tão bacana, que você goste tanto de estar perto, você nem vai ver o tempo passar e você vai acabar fazendo o mesmo. Quando você vê, você deixou de lado o seu celular e não falou com ninguém o dia inteiro, porque vocês passaram um dia agradável juntos, sabe? É disso, assim, que eu acho que vale mais a pena a gente se preocupar, entendeu? Porque é com isso que você vai conviver o tempo que for, o resto da vida, o tempo que essa relação durar, sabe? É com o dia a dia, é com a presença dessa pessoa que você vai conviver realmente. Não com como ela se comporta no celular, sabe? Ou nas redes sociais. Isso aí é bobeira mesmo, assim. Enfim. E aí, pra acabar aqui, né? Pensando sobre todo esse ponto. O que eu queria deixar de pensamento aqui pra vocês me responderem aqui nos comentários, né? E dizerem, assim, o que vocês acham. E aí independe, né? Se você é do time que responde rápido ou do time que demora muito pra responder. Tanto faz. Mas, qual é a quantidade de pessoas que você tem ali, seja nas suas redes ou no seu WhatsApp, que você costuma responder e conversar, com quem você mantém contato online? Qual é a quantidade dessas pessoas versus a quantidade dessas pessoas com quem você se encontra de vez em quando e que você vê de vez em quando e que você, sei lá, você dispõe de um tempo da sua semana para essas pessoas? Qual a quantidade dessas? E qual a percepção que você tem dessas amizades? Então, assim, amizades ou relacionamento também, mas enfim, dessas pessoas, né? Qual que é a percepção que você tem dessa relação, dessas relações? Que você nutre e funciona muito bem nutrindo aqui no online, mas você talvez tenha dificuldade de nutrir aqui no presencial, no pessoal. Você tem esse evitativo, essa distância. Para você é difícil você manter esse contato físico com alguém. Ou o contrário, você é alguém que tem muita dificuldade de manter um online, seja ou porque você não responde, ou simplesmente porque você se desgasta com isso, caso você responda muito rápido, assim, mas, tipo, te desgasta demais essas relações online aqui. E aí você se vira melhor e você lida melhor e gosta mais dessas relações presenciais aqui, que é o que eu tô dando de exemplo, que é o meu caso. Me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ouvir, ler no caso, né, Erika? Ler. Vou adorar ler o que vocês têm pra me contar. Eu vou ficar por aqui porque esse vídeo vai ficar longo demais e eu não gostaria. Lembrando que eu falei, né, com o pessoal do podcast também. Só deixar aqui pra vocês também que me escutam apenas, né, que não estão me vendo, que aí não estão podendo ver, né, o meu corporal, como eu estou. Eu vou descrever pra vocês que eu me arrumei pra ir trabalhar. Estou relativamente beautiful. E isso me traz uma certa confiança. Eu gosto de me arrumar para trabalhar, para me sentir um pouco mais confiante. E estou aqui no meu quarto, relaxada, tranquila. Como eu gosto de gravar, gosto de fazer assim pra gente realmente se sentir em troca, sabe? Se sentir conversando. Então, eu espero que você tenha ouvido do outro lado aí também, em um momento que você possa pensar sobre isso, que você consiga ter entendido o que eu quis trazer, né, como um pensamento, que isso talvez te traga uma outra visão, uma outra forma de enxergar. E também, se eu puder pedir aqui, né, para nós todos, pra gente tirar um pouco desse peso e tirar um pouco dessa ideia da cobrança e do peso online,
Acho que seria bom pra todo mundo, né? Acho que, falando por mim, pelo menos, depois que eu desativei as notificações do WhatsApp, eu percebi os meus níveis de ansiedade muito mais baixos, né? Muito melhores, muito mais no lugar. Gostaria de poder fazer isso em relação aos WhatsApps e ao Slack do meu trabalho também, mas não posso. Mas enfim, tudo bem, né? Vida adulta. Mas é isso, gente. Vou ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste podcast. A gente se vê num próximo. Fiquem com Deus.